Olá, bem-vindo a mais um Made in Agro. Hoje vamos falar sobre um assunto alarmante que impactou diretamente o interior de São Paulo neste último mês. As queimadas que destruíram milhares de hectares, afetaram plantações e causaram prejuízos incalculáveis. Para nos ajudar a entender melhor essa situação e suas consequências, temos aqui o agrônomo Antônio Luiz Zúculo. Bem-vindo, Antônio, tudo bem com você? Rafael, é sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu já gostaria de começar falando sobre as queimadas. A gente sabe que elas causam um impacto muito violento assim no solo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos impactos a curto prazo e a longo prazo também. Tá certo. A queimada sempre foi prejudicial, né? A cana foi... A proibição da queimada da cana foi a partir de 2003, se eu não estiver enganado, acho que foi uma lei estadual proibindo a queimada a partir de 2003. De lá para cá a gente não tem mais colheita de cana queimada, apenas cana crua. O agricultor antigo tinha assim, um costume de usar a queimada para controle de algumas pragas, algumas doenças em pastagens. Nas culturas não, a menos no caso da cana. Mas ela é muito maléfica para o solo, traz muito mais malefícios do que benefícios, né? Ela queima matéria orgânica, ela queima nutriente, emite uma emissão muito grande de gases poluentes para o solo, para a água, enfim. É uma operação desastrosa para o meio ambiente. Mas, por exemplo, até um tempo atrás, existiam as queimadas de cana que era para realmente remover a cana, né? Aí eles começaram a perceber que isso era totalmente prejudicial ao solo e depois modificaram esse tipo de... Sempre a cana para colher precisava ser queimada. Precisava não, o homem, para facilitar a colheita, porque era manual, e para colher com palha, Rafael, era muito difícil. Tinha animais peçonhentos, era difícil remover aquela palha para cortar, enfim, era tudo mais difícil. Então a queimada era muito mais fácil. E você vê que ela é tão prejudicial que existia um horário para queimar, que era do final da tarde até no início da noite. Horário que a temperatura é mais baixa, exatamente para prejudicar menos, né? Sim. Mas o intuito da queimada da cana era exatamente para facilitar a colheita manual. Sim. E depois que extinguiu essa parte de queimadas mesmo da cana, veio uma parte boa que é ou uma praticidade ou uma questão melhor do solo? Aí com o advento da colheita mecânica, desenvolveram-se as colheitadeiras, que hoje faz um trabalho fantástico, né? Elas iniciaram assim de maneira muito defeito, as coisas vão melhorando, à medida que o tempo passa vai se eliminando os defeitos. E hoje elas estão assim praticamente perfeitas, né? E houve uma melhora no solo. Existem trabalhos, Rafael, que mostram, em outras culturas como a soja, até que o Brasil é pioneiro no plantio direto de soja. O que é o plantio direto? É não remover o solo, é plantar em cima da palha. Existe trabalho que mostram que o solo descoberto, da agricultura convencional, quando plantava uma cultura, colhia, o solo ficava descoberto até o próximo plantio, que era, por exemplo, de mais ou menos de maio, um pouco antes, até no início do verão, para o próximo plantio. Esse solo descoberto ficava desprotegido, evidentemente, pegando todo o sol. E a ciência mostrou que a atividade microbiana no solo caía drasticamente, prejudicando a reciclagem de nutriente, a porosidade, a questão química, física do solo, ficava muito prejudicada, razão pela qual essa exposição e os raios solares matavam a parte microbiológica do solo. E com o advento do plantio direto, então plantava-se sem remover a palha e colhia, essa palha fica protegendo, ou às vezes até se planta uma cultura que chama cultura de proteção do solo, que ela fica de pós-colheita até no início do outro plantio, exatamente para proteger o solo. O que realmente prejudica o solo assim, para próximos plantios, na prática? No caso da cana, a gente teve aí na semana passada uma série de incêndios muito junto, vamos chamar dessa maneira, né? Que há quem diga que é criminoso, que foi concatenado, que não é o caso da gente discutir agora. No caso da cana, Rafael, prejudica um pouco sim, mas você vê que a gente acabou de dizer que nós tivemos aí quase meio século da cana sendo colhida queimada e tem uma perda prejudicial do solo, mas não é uma coisa que traz um prejuízo imediato para as próximas produtividades, não no caso da cana. Se a gente falar numa reserva, aí onde fauna e flora,
mananciais de água, e aí é uma outra coisa. Mas no caso da cana-de-açúcar, num ano só não traria tantos problemas, não. Mas tem algumas estratégias que dá para, com algum manejo, para ter essa recuperação de solo? Por exemplo, se a cana estiver no final do ciclo, porque a cana é uma cultura semiperene, ela dá em média, Rafael, em torno de 5 cortes. Se ela estiver próxima já à área de reforma, então você planta uma leguminosa, que é soja ou amendoim, e isso refaz o solo assim quase que perfeitamente, né? É um dos manejos para se fazer. E não estando nessa época de fazer, então, na época que ela brotar, porque a cana vai brotar, evidentemente, bola queimada ou cortada, se faz uma adubação um pouco mais pesada, pode adicionar um pouco de matéria orgânica para recuperar, porque um solo em condição normal, um solo a nível de campo, ele tem em torno de 45% de nutriente, 5% de matéria orgânica e 25% de água e 20% de ar. Isso é um solo em condição de campo. Sabendo ou lembrando que há um equilíbrio dinâmico entre o ar e a água. Se chove, aumenta a água, o ar vai embora. Se está muito seco, o ar evapora a água, o ar entra. Então há um equilíbrio dinâmico. Mas a parte de matéria orgânica e a parte mineral é praticamente constante aí, né? Nossa, sensacional, porque como é a natureza, né? Você falou que conforme tira a cana, planta um outro tipo de produtividade, o solo já vai se recuperando, né? Porque além assim, por exemplo, o ciclo da soja, o ciclo do amendoim, que são as áreas de reforma, se casarem temporariamente com o plantio da cana-de-açúcar, elas têm, uma família que se chama leguminosa, ela tem uma propriedade assim interessantíssima e muito benéfica, que é sintetizar ou fixar o nitrogênio do ar e transformar em nitrogênio disponível para a planta, né? Isso aí é uma das coisas mais benéficas que a leguminosa traz para o solo. Perfeito. E você comentou sobre em alguma mata fechada, por exemplo, alguma área de reserva, né? Existem alguns incentivos assim que a gente possa estar cuidando dessa área também? A população mesmo que possa fazer algo por isso, ou as empresas para recuperação? Sim, claro. Por isso que depende de espécies, né? Uma área nativa, uma APP, ou na beira, por exemplo, de um riacho, uma represa, de um manancial de água, sempre tem aqueles pedaços variando de 1 hectare até centenas de hectares, né? E ali tem várias espécies. E algumas delas, Rafael, elas são assim, muito adaptadas a isso. Um exemplo muito característico é a planta do cerrado, que o cerrado é uma de temperatura muito, muito alta. Então, todas as espécies do cerrado são plantas que têm a casca, vamos dizer assim, que é a suberina, bem desenvolvida e que é um isolante térmico, exatamente para isso. Então pode passar fogo, sapeca aquela parte externa da casca, mas ela protege o câmbio, que é onde estão os vasos condutores, e depois ela rebrota. Razão pela qual as plantas de cerrado são todas tortas, porque ela perde o meristema apical e depois ela solta a brotação lateral. Então todas essas plantas de cerrado, né, Sibipiruna, que não é de cerrado, mas tem essa característica, o próprio ipê, enfim, uma quantidade grande dessas, o angico, são plantas que resistem bem ao fogo. Já a família das mirtáceas, que é goiaba, a jabuticaba, o resedá, eucalipto, ela tem uma casca no tronco bastante lisa, não sei se você já observou. Então essas plantas morrem quando passa fogo. Então são espécies que, quando se for fazer um replantio de uma área de reserva, são espécies que não deveriam ser replantadas exatamente porque elas não resistem muito ao fogo. É uma das coisas que pode assim, se programar quando vai fazer. Perfeito. O nosso papo está muito interessante, mas nós vamos fazer uma pequena pausa, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a vegetação. Continue aí com a gente.